Oi, gente, fazendo a correção agora dos exercícios que eu passei, ó. Aqui está, ó, tá vendo? Era de equação da reta, então nós temos na letra A, no primeiro exercício nós temos 2 pontos, que seria menos 1 e 2, 4 e 3, tá vendo? Ó, montei a regra de sarros, nesse eu deixei o x e y em cima, multipliquei de um lado, multipliquei do outro, lembrando, toda vez que multiplica desse lado tem que ser trocado os sinais, do outro lado deixa o mesmo sinal, e a equação do primeiro ficou menos x mais 5y menos 11. Quem quis multiplicar por menos 1 ia ficar com x menos 5y mais 11, certo? Aqui para o exercício 2 a mesma coisa, ó, só que note que eu coloquei embaixo, ó, eu coloquei o x e y embaixo, certo? Ó, quando eu acabei de multiplicar tudo, a minha equação ficou 6x mais 2y mais 6. O que eu fiz? Eu dividi tudo por menos 2, porque quando você divide tudo por menos 2, ficou menos 3, mais 3x, porque menos com menos na divisão é mais, menos y e menos 3, tá? Então, ficou desse jeito, ok? Aí, para o exercício 3, o 3, o que ele fala? Ele te dá uma reta. Abaixa um pouco. Ó, para o exercício 3, ele te dá uma equação da reta geral, tá vendo? E pede para você determinar o coeficiente angular e determinar o coeficiente angular e o linear. Eu reduzi a equação. Como que eu reduzo a equação? Eu já tinha mostrado para vocês a equação nessa forma aqui, ó, de ax mais b, que seria coeficiente angular e coeficiente linear, certo? Então, o coeficiente angular é o que dá abertura na reta e o linear é aquele que cruza a reta no eixo y. Coloquei o y, deixei o y, passei os dois outros números para lá, porque como o y tem sempre que ficar positivo, eu preferi deixar ele e passar os outros dois. O y tem que ficar sozinho, então eu passei o 7 dividindo. O 7 dividiu o primeiro e o 7 dividiu o segundo. Se tivesse aqui algum número que pudesse dividir, vocês tinham que dividir. Mas menos 4 não dá para dividir pelo 7, então fica a fração mesmo, tá? Então, aí achei já o coeficiente linear, angular e o linear. Tinha uma formulazinha de achar o coeficiente angular, ó, que foi ensinado no começo, que é menos a sobre b, tá vendo, ó? Pego o a, que é o coeficiente do x, e o b do y, então o coeficiente angular ficaria menos a sobre b, que dava certinho aqui, que deu igualzinho esse aqui, tá? Só que aí, você usando a forma para achar o angular, você ia ter que substituir o angular aqui para poder achar o linear. Então, quando reduz, você já acha os dois. Você já acha o coeficiente angular e o linear, que é só pela posição mesmo. O exercício 4, eu já tinha feito um videozinho explicando como ele fazia. Ele estava no plano cartesiano. Primeiro, vocês tinham que achar os pontos. Então, da letra A, os pontos era 5, 3, 8 e 0. Montei a minha equação depois que eu dividi pelo 3, ficou x mais y menos 8, tá? Então, primeiro ficou essa daqui, ok. Aí, na letra B do exercício 4 ainda, achei quem eram os pontos. Nós tínhamos pontos, ó, lembra que ele estava sobre o eixo, então era 5, 0, 0, 4. Esse aqui estava sobre o eixo x, esse estava sobre o eixo y. Montei, a minha equação ficou menos 4x, menos 5y, mais 20. Esse x tá negativo, se vocês quiserem multiplicar por menos 1, pode. Não tem necessidade, mas pode, tá? O C tava lá, ó, 9, 6, menos 4 e 2, também montei, multipliquei tudo. Olha lá como ficou, ó, 24 menos 2x, menos 9y, mais 6x, menos 4y, mais 18. E sobrou isso aqui para mim, ó, 4x menos 3y, mais 42. A letra D, também os pontos estavam sobre o eixo, então nós tínhamos pontos sobre o eixo x, um ponto sobre o eixo y, tá? Sobrou 2x mais y mais 4. Então, o exercício 4 era só achar o ponto e montar. Quando a gente chega no exercício 5, ele era um pouquinho diferente, ele te dava um ponto e não te pede para achar a equação, ele te dá a equação da reta. Lembrando que quando nós temos pontos, é um par ordenado, então nós temos o valor de x e o valor de y, ó, par ordenado, valor de x, valor de y, ok? Aí aqui, ó, eu substituí quem eu queria,
deu zero, zero é igual a zero, então quer dizer que ele pertencia à reta, tá? O exercício 6 faz igual. Ele te deu a equação aqui, ó, te deu a equação da reta, que é x menos 3y mais 16. Te deu um par ordenado, que é x e y, só que o y tem uma incógnita, é a letra C. Substituí no lugar de x, substituí no lugar de y, multipliquei quem tinha que multiplicar, virou uma equação do primeiro grau. Equação do primeiro grau, letra de um lado, número do outro. Eu resolvi fazer menos 4 mais 16 primeiro, que deu 12 aqui, ó. Aí eu deixei letra de um lado, número do outro, e achei o valor de C, tá? Esses eram os exercícios que eu passei da aula passada.